Bom dia, pessoal. Eu me chamo Pyron, sou R1 da Radiologia lá do Apivida. Hoje sou eu quem vai apresentar a aula de Neuroradiologia, com orientação do Dr. Pablo. E o artigo que eu fiquei é esse da imagem abaixo, Midbrain, Pons and Medulla, que traduzindo seria mesencéfalo, ponte e bulbo. Que quando ele fala medula, ele se refere à medula oblonga, que seria um sinônimo do bulbo, certo? Ou seja, o artigo central é sobre o tronco encefálico, anatomia e síndromes causadas nessa região. Esse artigo é da Radiographics de 2019. Bom, como eu falei, o tema central do artigo é o tronco encefálico. O tronco encefálico é a parte mais inferior e primitiva do cérebro, certo? E eu trouxe essa imagem para a gente ter uma visão geral das relações do tronco encefálico com todo o sistema nervoso central. Acima dele está o diencéfalo, certo? Que é composto pelo tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo, certo? E abaixo dele tem a continuação, que seria pela medula espinhal. Como eu expliquei, o tronco encefálico ele é dividido em três partes, mesencéfalo, ponte e bulbo. E a gente vê também que ele tem relação anatômica com o cerebelo, certo? Entre as suas funções está a regulação do sistema cardíaco, respiratório e do próprio sistema nervoso central, incluindo a própria consciência, né, o estado de vigília e o ciclo do sono. Trouxe essas imagens também para a gente fazer uma relação anatômica do tronco encefálico com os nervos cranianos. A imagem da direita é uma vista anterior do tronco encefálico e a gente vê os pares cranianos saindo do tronco encefálico. Vê nervo oculomotor, nervo troclear, nervo trigêmeo, nervo abducente, entre outros, né, aqui, que compõem todos os nervos cranianos. A gente vê que todos eles saem do tronco encefálico, exceto o nervo olfatório e o nervo óptico. Na imagem da esquerda, a gente tem uma vista posterior do tronco encefálico. Acima ali a gente consegue ver a glândula pineal e ver os colículos, colículo superior e colículo inferior, que é em pares. Esses quatro colículos formam a placa quadrigeminal, certo? Abaixo um pouco a gente consegue ver o pendúculo cerebelar superior, o pendúculo cerebelar médio e o pendúculo cerebelar inferior. Ou seja, a gente vê essa relação anatômica bem evidente do tronco encefálico com essas estruturas, né, com os nervos cranianos e com o próprio cerebelo. Isso vai ser muito importante quanto aos sintomas apresentados pelas síndromes, certo? Que todos os sintomas vão estar relacionados com essas estruturas. Bom, as síndromes do tronco encefálico geralmente são decorrentes de oclusão vascular dos ramos da circulação posterior ou efeito de massa secundário às lesões ocupantes de espaço, ou seja, vai ser um infarto de alguma região do tronco encefálico, né? Ou então um efeito de massa causado por outro tipo de lesão ali adjacente, que vai causar as síndromes que a gente vai falar aqui posteriormente. Então, assim, entender essa parte funcional de cada estrutura e a anatomia vai ajudar a entender como é o espectro dessas doenças. Antes da gente entrar em cada parte,
do tronco encefálico, no artigo ele falava um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? O desenvolvimento embriológico, né? O desenvolvimento do tronco encefálico ele começa em torno da 4ª semana de gestação, que quando o tubo neural ele forma 3 vesículas cerebrais primárias, certo? Ali na imagem à direita de cima, a gente vê essas 3 vesículas primárias, que seriam o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, certo? E dessas vesículas primárias surgem 5 vesículas secundárias. No caso, ainda nessa imagem de cima, da direita, a gente vê o telencéfalo, o diencéfalo, o metencéfalo, o mielencéfalo e o próprio mesencéfalo, ele continua com a mesma origem embrionária de mesencéfalo, certo? Bom, agora a gente vai entrar na parte da anatomia somente do mesencéfalo. Seria aquela estrutura mais superior do tronco encefálico. O mesencéfalo ele conecta a ponte e o cerebelo com o prosencéfalo. E pode ser dividido em uma parte ventral, o tegmento, e uma parte dorsal, que seria a placa quadrigeminal. Tentar lembrar um pouquinho daquela relação anatômica lá naquele slide inicial que eu trouxe para a gente, certo? O aqueduto cerebral de Sylvius também tem localização no mesencéfalo. Ele se une do terceiro para o 4º ventrículo, aí faz o aqueduto de Sylvius, né? E esse aqueduto ele é todo circundado por substância cinzenta do mesencéfalo. Essa região ela é responsável na modulação da dor, controle de respostas emocionais, incluindo medo e ansiedade, vocalização e o controle também cardiovascular. Nessa imagem da direita a gente vê como seria aqui a relação anatômica dessas estruturas. Continuando aqui sobre o mesencéfalo, a gente observa que na região ventral é composto pelos pendúculos cerebrais, né? Também chamado de crus cerebri. E ele contém os tratos piramidal e o córtico pontíneo. Aqui na imagem da direita seria essa região laranja, seria o pendúculo cerebral do mesencéfalo, essa região ventral anterior, certo? Os tratos piramidais eles são importantes porque eles controlam os movimentos dos membros, do tronco e alguns nervos cranianos. Aí ele compõe, né, o trato córtico-espinhal e o córtico bulbar, certo? Aí a gente pode fazer a relação com essa imagem do lado, certo? Eles conectam também, essas regiões também se conectam o córtex cerebral com a medula espinhal e os nervos cranianos não oculomotores, certo? Os tratos córtico-pontíneos eles conectam o córtex cerebral aos núcleos pontíneos e depois ao cerebelo oposto, permitindo a coordenação das funções motoras planejadas. Então a gente vê toda essa relação anatômica do mesencéfalo e a importância nas funções. Bom, passando para síndromes, a primeira síndrome que o artigo trouxe para a gente foi a síndrome de Weber. Como eu falei inicialmente, a maioria das síndromes é causada ou por um infarto ou por um efeito de massa secundário. Nesse caso, a síndrome de Weber ela é causada pelo infarto do núcleo oculomotor e o pendúculo cerebral do mesencéfalo ventromedial por oclusão dos ramos paramedianos da artéria basilar ou então da artéria cerebral posterior. Na imagem da direita a gente vê
essa relação anatômica, né, e a região que é acometida, certo? Onde fica ali o pendúculo cerebral e o núcleo do óculo motor, certo? E a clínica apresentada nessa síndrome é a paralisia do nervo oculomotor, ipsilateral ao lado acometido, que vai levar a um desvio ocular inferolateral, pode levar a uma diplopia, itose e defeito pupilar aferente. Além disso, também pode levar a hemiplegia ou hemiparesia contralateral. Ainda não houve, né, a decursação pelas pirâmides, então, quando fala-se nos membros, seria no lado contralateral. E se a substância negra, certo? Seria, voltando aqui só para observar, seria essa região ventral que a gente vê nessa imagem da direita, só que escurinha, certo? Ou seja, um pouco mais medial. Se ela for acometida, a síndrome também se manifesta com rigidez parkinsoniana contralateral. A segunda síndrome que ele traz para a gente é a síndrome de Benedict, ou síndrome do mesencéfalo paramediano. É um infarto do tegmento do mesencéfalo devido à oclusão dos ramos da artéria cerebral posterior, que suprem os fascículos do nervo oculomotor do núcleo rubro, certo? Na imagem da direita, a gente vê essas regiões anatômicas, né, ali marcado. E a clínica apresentada por esses pacientes é a paralisia do nervo oculomotor ipsilateral, certo? Vai dar as mesmas alterações da síndrome anterior, quando a gente pensa em relação à parte ocular, mas também pode vir uma hemiataxia cruzada, certo? Ou seja, contralateral, incoordenação e coreia. Essas síndromes são muito parecidas, né? Então, assim, você vai diferenciar mais pela observação da própria imagem das regiões acometidas. Síndrome de Claude é um infarto dorso-medial do mesencéfalo, certo? Por oclusão de pequenos ramos perfurantes da artéria cerebral posterior, que suprem o núcleo rubro, ou seja, também pode estar acometido nessa síndrome, o núcleo do terceiro nervo craniano, que seria o oculomotor, né? Núcleo do oculomotor, e também pode atingir o pedúnculo cerebelar posterior. A clínica apresentada nessa síndrome seria paralisia do nervo oculomotor ipsilateral, certo? Ou seja, também vai apresentar aquelas alterações oculares comentadas anteriormente. Também pode apresentar incoordenação, hemiataxia cerebelar contralateral dos membros superiores dos membros inferiores. Síndrome de Parinut, ou síndrome do mesencéfalo dorsal, é causada pela compressão da placa tectal perto do nível do colículo superior de uma lesão ocupando espaço localizado na comissura posterior ou na região pineal. Lembrando naquela imagem que eu apresentei lá inicialmente, retirada do néter, a gente tem os 4 colículos. Esses colículos formam a placa tectal ou quadrigeminal, certo? E a síndrome de Parinut é causada por um efeito de massa ou na comissura posterior ou na região pineal. Lembrando, a região pineal seria a região um pouquinho acima dessa placa, certo? Então, condizendo com essa descrição aqui dessa síndrome. A clínica dessa síndrome é uma tríade, certo? Que traz a paralisia do olhar para cima, uma dissociação pupilar luz
perto, certo? E um nistagmo de convergência ou retração. Nessa imagem, é uma imagem ponderada em T1, certo? Com contraste. Na imagem A é o corte sagital, na imagem B a gente tem um corte axial, que mostra um germinoma pineal, que, assim, como comentado anteriormente, né, vai causar um efeito de massa na placa tectal ou quadrigeminal, e nessa imagem a gente nem consegue mais ver, né, tem um apagamento do aqueduto cerebral de Sylvius. Você não vê mais uma pontinha que era para ter ali no meio do mesencéfalo. Outra síndrome que ele trouxe para a gente foi a de Neufnagel, que é causada por uma massa ou infarto do pendúculo cerebelar superior, da extensão de uma lesão da placa quadrigeminal. Uma lesão na placa quadrigeminal que vai causar um efeito de massa ou até mesmo um infarto no pendúculo cerebelar superior, certo? A clínica dessa síndrome é uma paralisia unilateral ou até mesmo bilateral do nervo óculo motor, e também pode apresentar uma ataxia cerebelar ipsilateral do mesmo lado, certo? Passando agora para a anatomia da ponte, seria a região intermediária, né, do tronco encefálico. E a ponte ela conecta o cérebro ao cerebelo e, didaticamente, pode ser dividida em uma parte ventral e um tegmento dorsal. E na imagem da direita, a gente vê as relações entre as estruturas na imagem dessa ressonância, certo? Contando seus locais anatômicos. E a parte ventral, ela contém fibras longitudinais, principalmente os tratos córtico-espinhal, córtico-bulbar e córtico-pontino, certo? O tegmento dorsal, ele contém os núcleos do trigêmeo, do abducente, do facial e do vestíbulo coclear, certo? Além dos tratos da substância branca, incluindo o fascículo longitudinal medial, leminiscus medial, leminisco lateral e o trato espinotalâmico e trato tegmentar central. Mais uma vez mostrando as relações anatômicas, né, da região da ponte. E assim, a ponte ela é suprida por ramos mediais das artérias cerebelares superiores, os ramos perfurantes da artéria basilar e artérias cerebelares antero-inferiores, variavelmente suprimindo a ponte inferior e lateral. Síndromes da ponte. A primeira síndrome é a síndrome de Marie-Fox, acho que seria assim. É a síndrome também conhecida como a síndrome pontina lateral. Ela é causada por um infarto da ponte lateral e do pendúculo cerebelar médio, pela oclusão dos ramos perfurantes das artérias cerebelar antero-inferior e da artéria basilar. Certo? A clínica apresentada nessa síndrome seria uma hemiplegia ou hemiparesia contralateral. Pode ter um comprometimento ipsilateral da sensação da dor e temperatura. E também pode apresentar ataxia de membros, tanto quanto paralisia facial, perda auditiva, vertigem e nistagmo. Na imagem à direita a gente vê essas relações anatômicas dessas regiões citadas.
e que são acometidas nessa síndrome. Síndrome de Fouville, ou síndrome pontina medial inferior, devido a um infarto da ponte envolvendo o trato córtico-espinhal, leminisco medial, fascículo longitudinal medial e a formação reticular paramediana. Núcleos dos nervos cranianos, tanto abducente quanto facial, certo? Então, vai trazer as alterações desses nervos cranianos, né? Na clínica. Então, a clínica: hemiparesia ou hemiplegia contralateral, uma perda hemissensorial, paralisia do nervo facial ipsilateral à lesão e paralisia do olhar conjugado com incapacidade do olhar para o lado da lesão com diplopia, certo? Síndrome Locquedin, ou síndrome do encarceramento, ou pseudocoma. Tem até um filme, O Escafandro e a Borboleta, que fala de uma pessoa que acaba tendo um insulto, né, um infarto dessa região e fica com essa síndrome. É bem interessante. Essa síndrome ela é causada por um insulto aos feixes piramidais do tronco cerebral, do tronco encefálico ventral, com paralisia de todos os músculos voluntários e respiratórios, muitas vezes necessitando de ventilação mecânica, ou seja, toda a região motora fica perdida. Só que esse paciente continua entendendo tudo que está se passando ao redor dele. A única coisa é que ele não consegue controlar mais nada, mas ele entende tudo que está se passando ao redor. Ou seja, a clínica: pacientes podem estar acordados e conscientes com função cognitiva preservada, ele entende tudo, mas incapazes de falar ou realizar movimentos de membros ou movimentos faciais. E a região acometida, a gente vê na imagem da direita, é a região ventral ali da ponte. Outra síndrome que ele traz para a gente são as síndromes pontinas ventrais. Também ainda na região ventral, né? Seriam duas síndromes, né? Ele divide didaticamente entre a síndrome de Raymond e a síndrome de Millard-Gubler. Aqui a gente está mostrando a síndrome de Raymond. A síndrome de Raymond, ou hemiplegia abducente alternada, é causada por uma lesão unilateral da ponte ventromedial, afetando os fascículos do nervo abducente ipsilateral e o trato córtico-espinhal, mas poupando o nervo facial, certo? A clínica da síndrome de Raymond, os pacientes apresentam a fraqueza do olhar lateral, devido pela paralisia, né, do músculo retrolateral, e hemiplegia contralateral, certo? Já na síndrome de Millard-Gubler, ela é causada por uma lesão envolvendo o aspecto ventral da ponte, mas região mais caudal, pegando o trato córtico-espinhal e os nervos abducente e facial. É semelhante à anterior, só que ela pega um pouco mais da região caudal. Então isso vai mudar um pouco a manifestação clínica, né? Que ela vai ter uma paresia do facial, certo? Do mesmo lado da lesão, com perda do reflexo corneano e hemiplegia contralateral. É bem semelhante à outra, né? Mas a outra é mais importante, a questão do abducente. Parece ser mais acometido o abducente do que o facial. Além do isotropismo e diplopia, que piora quando o paciente olha para o lado da lesão.
síndrome do colículo facial. Certo? É mais uma síndrome da ponte que ocorre devido a uma lesão do colículo facial, que se localiza no tegmento pontino, no assoalho do quarto ventrículo, e causa comprometimento do fascículo longitudinal medial, do nervo abducente e das fibras do nervo facial. Essas síndromes elas cometem regiões bem semelhantes, né? Então, assim, acaba que a alteração é bem pequena de uma para outra, certo? Então, é muito importante aqui entender toda a neuroanatomia para entender a diferença entre uma síndrome e outra, certo? A clínica dessa síndrome resulta em uma síndrome de neurônio motor inferior, certo? Paralisia do nervo facial proximal ao gânglio geniculado, ou seja, causa perda da sensação gustativa nos 2/3 anteriores da língua, pode causar hiperacusia, certo? Diplopia e paralisia do olhar conjugado horizontal. Passando para a última parte, que seria a medula oblonga ou bulbo, certo? A região do bulbo, ela transmite informações da medula espinhal para o cérebro, né? Ela é a última parte ali, ela se conecta com a medula espinhal e ela tem uma região ventral e uma região dorsal, que seria o tegmento dorsal. Na imagem da direita, a gente vê algumas relações anatômicas dela. Vê o trato piramidal, as olivas. No tegmento dorsal, vê o núcleo do nono nervo craniano, do quinto, do 10º e do 12º. Como eu disse, a parte ventral inclui as pirâmides e as olivas, né? A gente viu na imagem anterior. O núcleo olivar inferior faz parte do sistema olívulo-cerebelar e tem funções na aprendizagem motora cerebelar. O núcleo olivar superior tem funções na percepção do som. O tegmento dorsal contém os núcleos, né, dos nervos cranianos, o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipogrosso, a gente viu na imagem anterior, bem como a continuação dos tratos da substância branca, fascículo longitudinal medial, leminísco, trato espinotalâmico e o trato tegmentar central e o trato espinocerebelar. O fascículo e os tratos a gente vê onde eles estão na imagem à direita. O bulbo, ou a medula oblonga, ela é suprida pela artéria espinhal anterior e pelos ramos penetrantes da artéria vertebral e da artéria cerebelar inferior posterior. Entre as síndromes que ele trouxe para a gente, a primeira síndrome do bulbo seria a síndrome de Wallenberg, ou síndrome medular lateral. É causado por um insulto à medula lateral, geralmente causado por um infarto da artéria cerebelar inferior posterior, certo? O pendúculo cerebelar inferior, o núcleo vestibular, o núcleo espinhal do nervo trigêmeo e o núcleo ambíguo são as regiões afetadas devido a esse infarto, certo? E a clínica dessa síndrome são sintomas vestíbulo-cerebelares, como vertigem, queda para o lado da própria lesão, diplopia, nistagmo, soluços, perda contralateral de dor e da sensação da temperatura, rouquidão, disfonia, disfagia, disartria e diminuição do reflexo do engasgo. A imagem à direita mostra as regiões que podem ser acometidas nessa síndrome.
síndrome de Dejerine, ou síndrome medular medial. Ela é causada por um infarto da medula medial que afeta o núcleo do nervo hipoglosso por oclusão de pequenos ramos perfurantes da artéria vertebral ou basilar proximal, ou então oclusão também da artéria espinhal anterior. A clínica dessa síndrome causa fraqueza contralateral, um déficit inisensorial com paralisia do hipoglosso do mesmo lado, ipsilateral. Síndrome de Babinski-Nagioti, síndrome ou síndrome hemimedular. Ocorre com infarto medular medial e lateral pela oclusão da parte intracraniana da artéria vertebral. Essa síndrome, clinicamente, consiste em uma combinação de sintomas medulares medial e lateral. Ataxia cerebelar do mesmo lado da lesão, déficits sensoriais da face, pode apresentar síndrome de Horner, certo? Que seria miose, pitose e perda de alteração simpática, né? O paciente não consegue suar na face, no lado da lesão, certo? E hemiplegia e hemianestesia contralaterais, certo? Ele acrescenta para a gente uma outra doença que seria a degeneração olivar hipertrófica. Essa condição é rara, ela é caracterizada por uma lesão localizada no triângulo de Guillain e Mollaret, certo? Esse triângulo a gente vê na imagem da direita, essa região, que ela é formada pelo núcleo rubro, o núcleo olivar inferior e o núcleo denteado contralateral, certo? A hipertrofia do núcleo olivar inferior é causada pela degeneração transsináptica do trato rubro ou trato tegmentar central, região que fica entre o núcleo rubro e o núcleo olivar inferior ipsilateral, certo? Vai perdendo as conexões da região do núcleo para o outro, ou seja, do núcleo olivar inferior e do núcleo rubro, certo? E qual a clínica dos pacientes que apresentam essa degeneração olivar hipertrófica? Os pacientes apresentam mioclonia palatina, certo? E que pode estar associada à disfunção cerebelar ou de tronco encefálico. Certo? Assim, todas essas síndromes elas podem apresentar vários sintomas próximos um do outro. Então, assim, bem difícil realmente, assim, às vezes, só clinicamente você identificar a diferença entre uma síndrome e outra. O mais importante realmente é a neuroanatomia, é a anatomia atingida que a gente vê pelos exames de imagem. E, chegando mais ao final do artigo, ele fala de algumas anormalidades do desenvolvimento do tronco encefálico, certo? São condições raras, caracterizadas pela ausência ou desenvolvimento anormal de estruturas do tronco encefálico, né? E às vezes pode ser muito difícil diagnosticar pela ressonância magnética. Ele vai citar algumas. A primeira que ele cita é a síndrome de Mobius, ou síndrome da diplegia facial congênita, certo? É uma condição congênita rara, caracterizada pela ausência ou subdesenvolvimento dos núcleos do nervo abducente e do nervo facial. Observa-se hipoplasia do tronco encefálico, certo?
com achatamento do assoalho do quarto ventrículo por ausência do colículo facial, certo? Nas imagens da direita são imagens axiais, certo? E seria uma imagem sagital, ponderadas em T2, e a gente vê por essas imagens a ausência dos nervos abducentes, dos núcleos dos nervos abducente e facial. Clínica dessa síndrome: paralisia facial unilateral ou bilateral, com face inexpressiva, incapacidade de fechar a boca ou os olhos, né, que vai atingir tanto o nervo abducente quanto o nervo facial. Outra anormalidade no desenvolvimento do tronco encefálico seriam os distúrbios de orientação axonal, né? Esse grupo de doenças tem tratos anormais de substância branca, ou seja, eles têm falha em cruzar a linha média ou presença de tratos ectópicos. Às vezes, eles podem ser suspeitos em imagens estruturais da ressonância, mas são melhor apreciados na imagem por tensor de difusão, ou DTPI. E a tractografia de fibras. São várias condições que podem apresentar esse distúrbio da orientação axonal, né? Alteração na formação dos núcleos e dos tratos da região do tronco encefálico. E a clínica pode ser variada, né? Mas costumam incluir paralisia do olhar horizontal, certo? Uma escoliose progressiva, pode apresentar síndrome de Joubert e displasia da capa tegmental pontínea. Aqui algumas imagens para ilustrar esse distúrbio da orientação axonal. Em A, uma imagem do tensor de difusão, mostrando a ausência da decussação cerebelar superior e a ausência de decussação dos tratos somatosensorial e córtico-espinhal. Em B, uma imagem axial, em T2. Em C e D também, imagem axial, certo? E assim, essas outras imagens estão querendo mostrar uma pequena ponte com o colículo facial ausente e a configuração em borboleta, medula com uma fenda na linha média. E a última imagem é uma radiografia em que mostra a escoliose lombar. A atrofia de múltiplos sistemas seria já uma miscelânea, né, ou condições diversas da região do tronco encefálico. A atrofia de múltiplos sistemas é uma doença neurodegenerativa esporádica caracterizada por graus variados de ataxia cerebelar, disfunção, parkinsonismo e disfunção córtico-espinhal. Ela apresenta essas variadas apresentações, certo? Na forma cerebelar, a predominância de sintomas cerebelares, com atrofia da região olivar e do próprio cerebelo. Na ressonância, vai mostrar uma hiperintensidade, um hipersinal em T2 nos tratos pontos cerebelares, resultando em um sinal da cruz na ponte, e atrofia
desproporcional do cerebelo e do próprio tronco encefálico. Aqui a imagem para ilustrar, né, a imagem A, mostrei um corte sagital ponderado em T1 e bem evidente aí a atrofia cerebelar. A gente vê que é bem desproporcional à estrutura cerebral do paciente. Já na B, é uma imagem axial ponderada em T2, né? Mostrando o hipersinal em forma de cruz através da ponte, apresentando aí a degeneração. Só para apresentar aqui para vocês, sinal da cruz, seria isso bem aqui, certo? Esse é o sinal da cruz. Outra miscelânea que ele traz para a gente seria a encefalopatia de Wernicke, devido à deficiência de tiamina, e é tipicamente observada em casos de abuso de álcool. Alguém aí provavelmente já deve ter visto uma encefalopatia de Wernicke, certo? Pacientes que etilistas crônicos, em algum momento vão acabar apresentando essa encefalopatia. Aqui para a gente, a ressonância vai mostrar áreas de aumento simétrico do sinal T2/flare, envolvendo os corpos mamilares, o tálamo dorso medial, placa tectal e a área periaquedutal e ao redor do terceiro ventrículo, certo? Clínica desses pacientes é alteração na consciência, ataxia e disfunção ocular. Aqui na imagem a gente pode ver essas imagens axiais em flare, ver um aumento de sinal no tálamo dorso medial, tá? Certo? Essa regiãozinha aqui. Um B, os corpos mamilares e área periaquedutal, né? Também como hipersinal. Essa regiãozinha ali, certo? Os corpos mamilares. E em C, um hipersinal pegando aí a placa tectal. Essa imagem bem típica da encefalopatia de Wernicke. Essa outra síndrome ele só trouxe para a gente como citação, não tinha imagens no artigo, mas é uma desmielinização causada aguda, é uma desmielinização aguda, certo? Causada por alterações osmóticas, tipicamente após rápida correção de hiponatremia. É a síndrome de desmielinização osmótica, certo? Na ressonância, ele relatou que vai haver normalidade simétrica na intensidade sinal na ponte, nos gânglios da base, no mesencéfalo e da substância branca subcortical. Também vai haver hipersinal nas imagens ponderadas em T1 e hipersinal nas imagens ponderadas em T2/flare. A difusão restrita é geralmente o sinal mais precoce, visto na parte inferior da ponte dentro de 24 horas após o início da quadriplegia, certo? O paciente perde todas as funções dos membros, função motora dos membros. O realce após a administração de material de contraste por gadolino geralmente está ausente. Paralisia supranuclear progressiva, acho que é a última que ele trouxe para a gente, de condição adversa, miscelânea do tronco encefálico. É uma doença neurodegenerativa, geralmente se manifesta após a sexta década e progride para a morte em 10 a 20 anos. Clinicamente se caracteriza pelo parkinsonismo,
paralisia supranuclear do olhar vertical, diminuição da cognição e da fala, apresentando estabilidade e quedas. A imagem clássica, né, ela revela a atrofia do mesencéfalo, resulta na perda de convexidade do tronco encefálico, certo? Dando uma aparência de beija-flor no plano sagital, certo? A redução, né, desse diâmetro antero-posterior do mesencéfalo ao nível do colículo superior também pode dar uma aparência que ele chama de Mickey Mouse, né, no plano axial, ou sinal do Mickey Mouse. Em T2 também pode ser encontrados no tegmento contínuo, tecto do mesencéfalo e no núcleo olivar inferior, algumas lesões. Aqui trouxe essa imagem para a gente observar aqui o sinal do Mickey Mouse, né? A gente vê aqui uma atrofia do mesencéfalo, fazendo como se fossem as orelhas do Mickey. E nessa outra imagem aqui no plano sagital, vê a imagem como se fosse um beija-flor, certo? O sinal do beija-flor. Aí seria isso aqui, as características da imagem na paralisia supranuclear progressiva. E era isso que eu tinha aqui para trazer para a gente, todas as síndromes desse artigo. E obrigado, pessoal.